Quais são os desejos do seu coração? Nós podemos ser arrastados pelos nossos desejos, mas também podem ser os desejos os propulsores de movimento e transformação na nossa vida. Dá para desejar com alguma lucidez? Eva morde a maçã, Lilith abandona o paraíso. Quando se deve resistir ao desejo? E se desejar for resistência? Para uma mulher, desejar é sonhar liberdade. Você vai sozinha ou convida alguém para sonhar com você? Este é o podcast Corrente Telúrica, feito pelas amigas Priscila Vincenzo, Isadora Pimenta e Belisa Badiani. E assim como existe essa corrente elétrica correndo por debaixo da terra e através dos mares sem que a gente perceba, nós acreditamos que nossos pensamentos e sentimentos mais profundos estão à espreita, pronto para gerar transformação em pequenos acontecimentos do cotidiano. Há sempre algo se passando debaixo da superfície. Além de ouvir essa conversa por aqui, você pode acompanhar e interagir com a gente pelo nosso perfil do Instagram. Até o próximo episódio, nós discutimos mais sobre o tema do desejo por lá. E por lá você também pode fazer o download do nosso caderno telúrico, que traz textos, ilustrações e algumas propostas e exercícios de autoinvestigação. Assim, você também participa da nossa corrente. No dia em que a gente gravou esse episódio, a Pri tinha vendido o carro dela para poder comprar um novo. Isso gerou entre nós uma investigação sobre desejo e sonho. Coisas que eu sonhei, às vezes, há muitos anos, estão acontecendo agora, né? E aí a força que tem o que a gente deseja, né? Porque uma hora ela chega. E aí ela tá ali na sua cara. E ela chega numa forma que você não sabia que ela ia chegar, sabe? Então, sei lá, tipo, essa coisa dos carros, tal, que a gente tá vendo, tal. Aí tem algumas opções. Mas ele custa muito dinheiro, assim, pra eu sozinha. Uhum. Pra eu sozinha, eu sempre pensei, gente, que sonho. E quando eu vi esse carro na rua, assim, inocente, fui lá, tipo, dar um Google. Aí eu vi, tipo, gente, todos esses R$ 1.000 não dá pra eu comprar mesmo. Vamos mudar de sonho. Mas eu desejei, assim, né? É uma coisa material, mas não é, né? Vocês entendem. E eu desejei isso, né? E aí, esse carro é uma das opções que a gente tem visto. Pode ser que seja esse que vai aparecer no nosso caminho ou outro, né? Mas de alguma maneira é possível agora. E é possível de um jeito que eu não imaginava que era, né? Tipo, é possível porque eu tenho um companheiro que também quer isso, e aí a gente pode fazer isso junto, e separado a gente não poderia. E aí hoje tava correndo e brisando nisso, assim, de que o sonho, em algum momento, se apresenta para você e não é do jeito que você imaginou, assim, e às vezes é mais rápido, Não às vezes, é. Tipo, mas se nunca você. é. Ele acontece, mas nunca é do jeito que você imaginou, mas ele acontece. Eu penso muito isso. Uhum. Sei lá, teve um momento que eu também, assim, tava vivendo um momento que é tipo, cara, na real, eu sonhei com isso aqui quando eu tinha 12 anos de idade, tá acontecendo. Não era do Uhum. jeito que eu imaginei, né? A gente imagina muitas vezes cinematograficamente o negócio, mas tá ali o desejo planta. E aí a coisa acontece. E aí você falou, o que eu pensei muito é o poder do desejo. Eu também vi o contrário. Eu também vi eu desejando às vezes coisas mais sombrias aqui em algum lugar escondido e aí elas algum tempo depois eu tava nesse lugar sombrio, sabe? É Uhum. muito louco, assim, é uma energia, assim, de um querer muito forte. E acontece. Só que demora e não é do jeito que a gente imagina, nunca. Então, aí, agora que eu tenho pensado assim, ou enxergado, né? Que acho que isso aconteceu a vida inteira, mas agora eu tenho enxergado isso com mais clareza, eu fico pensando mesmo nisso, né? Nessa força do nosso desejo, assim. Escolher bem, né? O que vai desejar, escolher bem o que vai sonhar, assim. Porque acontece. Aí fiquei pensando que desejo também é assim. Você vai desejando coisas, às vezes, muito singulares, miúdas, e depois você vê que ela faz parte de um grande projeto de desejo, conjunção de coisas, né? E
a gente mesmo aqui, né? A força, né, desses passos, assim, que a gente vai dando e que a gente nem imagina onde é que vai dar, né? E acho bem piegas, assim, o que eu vou falar, mas é isso, né? Tipo, fazer as coisas, assim, com o coração também, né? Pequenos passos que você vai dando com o seu coração mesmo, na ação. Vai dar alguma coisa aquilo ali, né? E Vai dar. acho que em boas coisas. Gosto muito desse assunto. Eu acho que a importância do desejo, né? E eu também me vejo nesse lugar de acontece. Tipo, acontece, sabe? E eu acho que teve um momento ano passado, no final de 2021, assim, quando a vida estava de ponta cabeça muito louca, que quando eu me vi naquela vida que não era minha, mas tudo que eu queria até ali tinha acontecido, eu tive muito medo de desejar, porque eu tive medo de desejar errado. Porque eu falei, Uhum, "Bom, beleza, eu consigo fazer, mas o que que eu quero, sabe? Qual é o desejo do meu coração? Porque, assim, eu posso querer várias coisas e querem que eu queira várias coisas, mas o que é o que eu quero, sabe? E, uhum, e aí foi uma hora que eu parei de desejar, e eu acho que eu fiquei um ano nesse movimento de, assim, não ter sonho e me questionar sobre qual é o meu sonho, até chegar nessa resposta do meu coração, assim, mas foi um período de muita, eu lembro desse período e senti esse período como muita, um período muito árido, assim, da minha existência, sabe? De terra seca, assim, de não quero plantar nada aqui porque eu não sei o que que eu quero. Então, assim, vai acontecer? Vai, mas faz sentido eu querer alguma coisa? O que que eu realmente quero viver, assim? uhum, E, e aí me veio depois com outros ensinamentos que também é muito importante sonhar, né? A importância de sonhar para a gente continuar colocando a vida em movimento. Mesmo que seja durante 6 meses, faz muito sentido sonhar isso agora. Daqui 6 meses não vai uhum, fazer mais sentido. Mas enquanto aquilo ressoa no coração, né, tá tudo certo. E esse é o caminho. Mas foi muito louco. E nos perceber, eu acho, principalmente também, e trazendo para o feminino, que a gente fala muito aqui, enquanto criadoras, né? É da criação. É do feminino, a gestação, né? A criação, o sonhar, né? E aí manifestar essa criação é muito potente, é muito lindo, né? A gente escolher, sonhar e ver aquilo acontecendo com muita potência no tempo daquilo. Por exemplo, já tive uhum, sonhos, vários sonhos que aconteceram depois, e eu acho que vários sonhos que eu tenho agora, eles talvez não aconteçam agora, mas eles vão acontecer em algum momento. E dá autonomia para esses sonhos, né? Tipo uma criança mesmo, né? Você coloca seus filhos no mundo e aí, em algum momento isso vai acontecer ou não. Muito lindo, né? Poder sonhar e ver as coisas acontecerem e ter essa autoconhecimento, sabedoria do sonhar sonhos do coração para gente. E sem também isso que a Bê falou do medo, né? Porque às vezes a gente sonha sonhos. O medo também é uma força de atração, né? Medo que confunde com intuição. Eu fiquei pensando uhum, nisso. Mas isso que você falou, Isa, eu ia falar exatamente do medo e outra coisa, o quanto dos nossos sonhos e desejos não são nossos. É. Isso é muito forte. Quando a gente falou da maternidade, eu e a Pri, a gente questionou isso, né? Do tipo, quero ser mãe ou sempre colocaram isso na minha cabeça que eu devo ser mãe, eu quero mesmo ser mãe. Até que quando você encontra a raiz é aqui, aí você fala, tá, eu quero. uhum, E esse dia eu até escrevi, estou vivendo os sonhos dos outros, não sei como que eu coloquei, mas tipo, sonhos que não são meus. Porque eu também percebi que muitas vezes nas minhas relações eu entro num papel de corresponder a uma expectativa do outro. Então, eu entro dentro do sonho do outro, porque Uhum, ali eu caibo, porque ali faz sentido, ali eu não atrapalho, ali eu entro na conjunção de desejo da pessoa, porque eu prefiro não ter atrito e viver nessa harmonia, mas também o quanto isso não me faz desejar e sonhar coisas que não são necessariamente minhas. Às vezes as minhas são sem estar com essa pessoa, sem estar nessa amizade ou nesse amor aqui, é uma coisa até egoísta, né? Que a gente deixa de viver porque é egoísta, parece egoísta, enfim. E a única resposta que eu consigo pensar é o que a Isa falou: quais são os desejos do coração.
E é uma Uhum. investigação, assim. Eu acho essa coisa do sonho do outro, assim, e de se confundir o seu sonho com o sonho do outro, para mim nossa, um grande tema, assim, de investigação. Eu acho que, como mulheres, a gente tem talvez essa facilidade, assim, né, que vem de lá, de trás das nossas criações e tudo, de dar suporte, né? Dar suporte para o outro sonhar, assim. E aí, facilmente também pegar o sonho do outro como uma coisa, tipo, vamos lá, vamos realizar esse sonho e comprar mesmo, assim, né? O sonho do outro. E eu fico sempre pensando que isso não necessariamente deve ser algo ruim, né? Essa habilidade de dar suporte para o sonho do outro. Eu acho que várias coisas, assim, que estão muito atreladas ao feminino foram ganhando um peso, assim, né, para o ser mulher. Essas habilidades em si não são ruins, né? O que foi feito delas é ruim. Então, sei lá, o cuidado, o dar suporte para o sonho do outro, a habilidade de embelezar as relações, as situações, os ambientes, todas essas coisas que viraram incumbências femininas, assim, elas não são por si ruins e negativas, né? Mas o que fizeram delas então o que eu tenho tentado muito fazer, assim, eu comigo mesma, eu acho que eu passei por um processo longo de ficar negando essas minhas habilidades, sabe? Negando a habilidade do cuidado, negando a habilidade de embelezar lugares e circunstâncias e situações, e negando a habilidade, talvez, de dar apoio para o sonho do outro, mas aí também estava me sufocando negar essa parte, né? E aí eu tenho tentado olhar para isso como uma habilidade da qual eu posso me empossar mesmo dela e me fortalecer com ela. E ao mesmo tempo, tenho tentado observar quais são os meus desejos, as minhas vontades e os meus sonhos, e notado que muitas vezes eu tenho dificuldade de convidar o outro para o meu sonho. E aí eu não sei se isso também tem relação, provavelmente tem relação ao fato do feminino, do ser mulher nesse mundo que nós vivemos. É, Enfim, tenho tentado investigar isso, né? Além de identificar esses sonhos assim do coração, muitas vezes a gente precisa chamar o outro para viver o nosso sonho, né? E Total. aí é uma questão para mim. Então, imagina que eu falei isso tudo que você falou, só que né, na hora que chega na investigação, eu tenho esbarrado na seguinte verdade, que é eu tenho a habilidade de cuidar do outro, né? De um jeito que eu chego, eu falo, qual é o seu sonho? Pego no colo, falo, esse é o seu sonho, vamos falar desse sonho. E então, assim, eu ativamente demonstro interesse em participar do sonho do outro. E aí, se a pessoa não demonstra esse interesse para o meu sonho, eu não sei dividir. Então, eu acho, essa pessoa não está tão interessada. Então, fico eu sozinha aqui com o meu desejo e não sei convidar as pessoas para esse desejo compartilhado, porque eu não vejo interesse. E a coisa que mais me bloqueia é sentir desinteresse. E aí, acho que tem uma profundidade enorme nisso. Né? Por que eu lido mal com desinteresse? Por que eu crio expectativa do interesse? A pessoa tem que demonstrar interesse do jeito que eu acho que ela tem que demonstrar. Então, eu vou ficar preso o tempo todo nessa expectativa e aí nunca vou dividir minhas coisas, vou optar por ficar sozinha porque eu gosto ou porque eu não sei dividir. Mas o desejo é um negócio muito doido, né? Assim, eu acho que no meio dessas tantas subjetividades, e não só o outro, né? Mas também sociais, culturais, conseguir ouvir da onde isso vem, como que a gente manifesta, é um desafio diário, né? Que a gente é atravessado o tempo inteiro, assim, por coisas, situações, cenas, né? Que atraem, brilham mais, falam, não, vamos para cá. E o que faz sentido, né? Acho que esse é um desafio bonito diário, assim, de se ouvir.
entender quem que convida, né? E quais sonhos a gente quer sustentar também. Quem a gente quer convidar para sonhar com a gente, tipo, mandar para vocês, faz sentido sonhar isso aqui? Estou sentindo de fazer isso acontecer, vocês também estão? Porque sei que se a gente sonha junto, e é a mesma coisa que você falou sobre o Mauro, né, do carro, sei que vai Uhum. ser forte se a gente sonhar junto, eu posso estar querendo fazer isso aqui dar certo pra caramba. Mas se vocês quiserem um pouquinho, e eu entendo que existam outras necessidades e movimentos da vida, e tudo certo também, mas sei que junto é forte, né? Junto é mais potente. Então, entender o movimento do outro pro desejo, entender quem a gente convida para sonhar com a gente, quais sonhos a gente nutre dos outros também, né? E sempre fazendo esse movimento do quanto a gente se potencializa, dá, recebe, sustenta, muda de ideia, vai para outro lado, prioriza. Exercício, né, de criação diário. Como vocês relacionam desejo com espiritualidade? Bom, eu fiquei pensando, né, na minha experiência, assim, pessoal, do quanto os desejos e as possibilidades de realização de sonhos e de desejos se mostraram para mim mais, assim, nos últimos anos, né, quando eu fui tendo uma relação mais forte com a espiritualidade, e aí fica parecendo que é só mágica, né? Que é só magia, assim. Eu acredito muito no componente alquímico e mágico das coisas, mas eu acho também que dentro do que eu pratico como espiritualidade, ou dentro do que eu entendo como espiritualidade, pode ter a ver mesmo com a habilidade que a gente vai criar em se observar e de também ler o que a gente pode chamar aqui de coincidências, sabe? Acho que a gente vai ficando mais aberta para enxergar as coincidências acontecendo, né? E, sei lá, às vezes a coisa de você de repente estar num lugar e encontrar alguém ali, um livro ali, algo ali que te ajuda a chegar mais perto de uma coisa que você deseja com o coração. Eu acho que a espiritualidade ajuda a gente a estar ligado nisso quando isso acontece, sabe? Para mim, a espiritualidade é essa autoobservação e essa observação das coincidências, que é um lance que eu amo, assim, Uhum. observar na vida. As coincidências, elas acontecem muito. Para mim, ela me ajuda a caminhar na direção dos meus desejos. Fiquei pensando no lado oposto disso, que que acho que todas têm muito forte, todos nós temos muito forte assim dentro de nós, que são as mitologias cristãs também, né? Que vem muito na direção de reprimir os desejos, né? Sei lá, se a gente pensa no mito de origem mesmo, né? De Adão e Eva. Eva foi penalizada porque desejou, né? Ela desejou conhecer, ela desejou saber, ela foi movida pelo desejo nesse mito e ela foi penalizada por isso, né? Penalizada, inclusive, né, com um dos nossos temas aqui que a gente fala, que ela foi penalizada, a pena é parir com dor, né? O que quer dizer que se ela, a partir daquele momento, passa a parir com dor, quer dizer que antes ela paria sem dor. E eu acho que essa mitologia é muito forte, assim, dentro de nós. E aí me pergunto o quanto tem essa influência que também me dificulta nessa coisa de convidar o outro a viver o meu desejo, sabe? Uhum. Acho que talvez Interessante. tenha esses dois lados, assim, tem um lado positivo da espiritualidade me deixando mais ligeira, mais aberta e me ajudando a caminhar na direção do meu desejo, do meu sonho e identificar esse sonho que é do coração. E esse outro lado aí de fundo cristão que traz essa coisa do não poder desejar, né? Pensei nesses dois aspectos. E você, Isa? Você pensou? Que isso, hein? Que isso. Ela não tinha nada para falar. Palestrinha aqui, ó. Uou! Nada. Não tinha nada, só toda a história da humanidade. Essa questão.
primordial, foi que afinal de perfeito. contas é o Ah, desejo, espiritualidade, as religiões e, enfim, é isso que dá para falar agora, né? A gente reflete, tem que fugir de nós. é que eu gosto muito desse tema, gente. Eu gosto muito de Eva, e inclusive para pensar mesmo sobre maternidade, gravidez e o peso que isso tem nas Eu lembrei mulheres. que eu tava com aquela arte no meu celular da Lilith, né? Que a gente falou também, Uhum, esse uhum. duplo. Lembro trazendo a Lilith para a conversa, que ela sempre agrega, né? É ótimo. E, e que a coisa do caminhar sozinho, né? Que você tinha falado, eu achei que a minha independência, a minha liberdade, ela iria em paralelo, ela não iria junto, né? E isso é muito Lilith, né? Então, para eu ser feliz, para eu ser liberta, eu vou fazer aqui o meu rolê. A gente não pensa em convidar o outro para esse sonho, né, de liberdade. Sim. É, e a que convidou, né? A Eva convidou, né? Tem o lance do Jack e ela chama Adão, né? Para provar daquele fruto Cada. também. E aí deu onde deu, né? Então a gente também aprende. A gente aprende também que, tipo, tá certo. A Lilith que foi sozinha, né? Não vou convidar ninguém, ou vou sozinha, senão nem convido, vai dar ruim. Deixa ela. Grande culpa. Gente, nossa. Mas, Pri, eu gostei muito dessa volta que você deu, porque quando eu perguntei, eu tinha pensado exatamente como você, né? Porque meu desejo, a minha maneira de ver espiritualidade, que acredito que seja muito parecida com a sua, ela confia. Então você deseja e você está no mundo, confiando no mundo, né? Nos acasos, nas coisas que brilham ali, que te levam para cá, porque você abre o coração para elas. Então é como se você dividisse o seu desejo com o mundo, quando você está com o espírito. Acho que quanto mais espiritual a gente está, mais conectada à vida, mais aberta a gente está e mais nosso desejo não é algo a se esconder, é algo a estar aberto para o mundo, né? Não necessariamente verbalizado, mas disposto. E aí parece que tudo vai encaixando no nosso desejo, né? Aquelas coisas absurdas, tipo, você está na montanha, você vê um negócio. Você cruza a rua, você vê uma coisa. Você tem uma conversa, vem aquela palavra, assim. Então aí o mundo vai costurando com você seu desejo. Uhum. E eu percebo que quando eu começo a viver muito na minha cabeça, que para mim é muito oposto ao meu coração e muito oposto à espiritualidade, quando eu fico muito mental, é quando mais eu afasto meus desejos. Eles viram tipo, não sei, eu não sei lidar com os meus desejos quando eu tô na cabeça. Porque ou eu fico querendo esmiuçar eles, ou eu tento, assim, é isso, não existe a possibilidade de você racionalizar desejo. Quando você faz isso, eu caio, assim, toda vez eu caio. E aí, enfim, então, por isso que eu fiz a pergunta da espiritualidade, porque eu comecei a relacionar muitas coisas. Eu acho que a condução do desejo, para mim, é espiritual. E aqui, aí a gente pega a palavra espiritual, que ela tem essa mancha da religião, tem essa mancha, né? Por isso que eu achei legal o caminho que você conduziu, porque a religião tem esse poder de ter tornado a espiritualidade uma coisa onde o desejo é uma coisa penosa, onde para Deus te dar isso, você tem que ir todo domingo na igreja, ajoelhar no milho, você tem que fazer jejum, sei lá, tem uma coisa de não existe o desejo porque a vida é boa, né? Existe o desejo de uma vida onde te pune. E a gente esquece o quanto isso está enraizado na gente, o quanto a gente cresceu nesse mito, dentro dessa narrativa, né? E a mulher Uhum. que deseja, ela está predestinada a ficar sozinha, porque não existe a possibilidade dela dividir as liberdades dela. Porque ela é inconstante, porque ela pode ser incoerente, porque ela pode ser muito sexualizada, porque tudo isso. Então, cabe a ela a solitude, a Circe na ilha, sabe? Tem toda uma coisa desse caminho onde quem alimenta o desejo não consegue dividir com o outro. E aí tá aí o desafio, dividir esse desejo, porque ele pode parecer obscuro, ele pode parecer, sei lá, tudo isso que a gente atribui a uma independência do sentir. Mas a gente tentou, né? Tipo, a gente tentou dividir, a gente tentou expor ele sem medo do julgamento, ou a gente já correu para desejar sozinho e, ai, quem quiser venha. Quem quiser saber dos meus desejos, que siga na minha trilha aqui.
Você fez essa pergunta bem alta para mim mesmo. Aí bateu aqui, assim, ó. Mas a gente tentou, tipo, Foi outra vez. Cara, mas isso que você falou foi muito foda. Eu até anotei, a solitude da mulher que deseja. Não sei se a gente tentou. Acho que a gente deve ter tentado, né? Não sei dizer. Quando é que se a gente já foi ensinado assim, e nunca tentou, se a gente parou de tentar, que a gente é tão podado desde tão cedo. e o que eu sinto em mim, assim, também é o quanto eu preciso ficar justificando os meus desejos, né? Sim. Ou embasando, né, as minhas vontades, assim, esses dias estava conversando aqui, sei lá, fiz a piada com um filme, assim, sei lá, tipo, eu para convidar para ver um filme que eu quero ver, eu vou, sei lá, falar que eu li 5 resenhas, vi vídeo no YouTube, e esse filme deve ser muito bom, vamos ver. Não é só porque, eu quero ver, vamos ver, Aham, sim. sabe? Não é... E eu sinto que eu preciso embasar, assim, sempre. Meu desejo precisa estar muito embasado para eu convidar o outro. Quando eu percebo que eu estou me embasando muito, criando muitas justificativas para meus desejos, é porque eu não quero parecer imediatista ou inconsequente, nananá, não quero que a minha imagem seja uma mulher que só segue seus desejos e ela não pensa no futuro, como se fosse uma adolescente. Mas eu invejo, eu olho para minha adolescente e invejo porque eu fazia isso todos os dias. E foda-se, sobrevivi, tá tudo bem, né? Eu acho que tem a ver com a gente aceitar o não formato, aceitar o incoerente. Tinha uma pergunta que tinha anotado aqui atrás, e agora acho que cabe dentro do incoerente e coerente, mais ou menos, que é: e quando a gente deseja a coisa errada, que não é a voz do coração, não tem a ver com a espiritualidade, sabe aquela teimosia, tipo assim, quero Uhum. essa coisa, Teimosia, já que não errou, é, né? Já tá eu não tô no teimosia. já começou errado, mas às vezes a gente cisma. Eu sou capricorniana, né? Às vezes eu falo, quero, achei Uhum. lindo, é pra mim. Fala, não é seu, não tá ressoando em nada, só na cabeça, sabe? Como vocês lidam com esse desejo? É Nossa. difícil, né? Esse desejo torto. Desejo torto é uma boa expressão aí, porque tenho pensado muito nisso, nos desejos que se apresentam de um jeito que, tipo, nossa, que desejo torto. Não vem? De vez em quando vem falando, nossa, tá tudo errado. De onde vem, né, o desejo que não tá enraizado no coração, mas que você fala, cara, quero muito isso De aqui. onde vem? Eu acho que ultimamente, o que eu chamo de desejo torto é aquilo que é muito antagônico à minha filosofia, ao meu estado atual, às escolhas, ao lugar, à estrutura, né? Aí, se vem um desejo que é antagônico a isso, eu chamo ele de torto. Mas o fato dele ser tão antagônico e ser tão desejante é porque eu quero sair um pouco do lugar onde eu tô. Não necessariamente renegar o lugar onde eu tô, mas, sei lá, sentir outra coisa, né? Porque o meu desejo. Achei, gente. A origem do meu desejo torto é: eu tenho pavor, assim, de sentir que eu estou alienada, de que eu não estou vendo, de que eu estou afogada numa realidade. Ah, não, tá tudo lindo aqui. Aí, se eu desejo algo que é antagônico, geralmente é antagônico, eu falo, pode ser que vou ali ver daquele outro ponto de vista o que eu estou vivendo aqui. E para mim, esses desejos tortos é só para eu fazer uma manutenção de das minhas escolhas, sabe? Mas eu acho que é isso, assim, é um pouco de medo de estar alienada numa verdade, e aí eu preciso desejar algo que não tem nada a ver com o meu propósito para dar essa viajada ali, essa passeada. Fico pensando numa coisa que talvez não tenha sentido nenhum. Manda. Muda, Pri, muda. Hoje tava Talvez não tenha sentido nenhum, pensando nos meus desejos tortos que se apresentaram mais recentemente, assim. Tentado reconhecer que aquilo ali talvez seja algum aspecto de mim, né? Que eu não queira. Que eu não queira acolher, que eu não queira ver. E ultimamente tenho pensado nisso mesmo sexualmente, assim, né? Tipo,
talvez alguns desejos que se apresentam na sexualidade digam, e que eu não quero querer, mas eu quero, sabe, essa coisa, tipo, eu não quero querer isso, mas aí você quer, o quanto eles mostram aspectos que estão em mim, e que eu rejeito, o quanto essa rejeição desses desejos às vezes acabam me deixando num looping que pode ser de insatisfação, né? Porque eu vou ficar insatisfeita porque aquilo mora dentro de mim e também insatisfeita porque eu não estou realizando aquele desejo. Então é tipo um looping da insatisfação. E ontem, assim, na terapia, eu pensei, será que atravessar esse desejo, então ir lá e experimentar isso aí, que eu sei que não é muito ressonante com quem eu acredito que eu sou, possa ser curador de alguma maneira, sabe? Talvez aquilo ali não vá fazer parte da minha vida, mas talvez experimentar aquilo ali me cure de alguma maneira, porque vai fazer eu aceitar uma parte de mim que existe aí que eu tô querendo rejeitar. Puta que pariu. Não sei, não sei, talvez seja, sabe? Será? Será? Eu não sei. Ainda não fui lá para ver e não tenho resposta para vocês, mas foi algo que me ocorreu. Será que se eu for lá e viver esse desejo que eu acho que é torto e que eu não gostaria de ter, mas eu tenho, isso aí vai me curar em algum lugar que dói e que eu não quero ir lá olhar? Então Eu eu tô não sei. curiosidíssima pra saber que putaria é essa. Recording stop aqui. Aí a gente conversa. Será que a gente deve ir lá? Quem que Ai, quer ir, gente. né? E ao mesmo tempo que eu pensei, Pri, o quanto a gente. Acho assim, é normal a gente ter desejo torto, né? É normal, a gente vai estar sempre num looping. E isso que eu respondi para mim mesma de a gente precisa testar, desejando, a gente muda um pouco o ponto de vista. Mas o que eu ando pensando as coisas não podem ficar sendo represadas, né? Os desejos não podem, porque eu vivo um monstro quando eu fico prendendo muito um desejo, mesmo que ele parece torto, tipo, ele tá torto, normal, ele é torto. Aí, sei lá, tem um momento de vulnerabilidade, ele vem assim, eu vejo que ele não era um desejinho assim. Ele era assim, um negócio enorme, enorme. E aí ele me assusta. Ele não, talvez se eu tivesse atendido ele antes, ele não seria tão assustador, mas tanto que eu represei ele ali, ele veio num formato tão assustador, que aí eu vou lá e escondo ele de novo. Tipo, não, não tô pronto, ele é muito forte, sei lá. Mas eu acredito, talvez seja um pouco, não sei, é o que eu tenho lidado, de sublimação, né? Vem uma coisa ali, vem um desejo estranho, vem essas coisas, não nem sou eu, isso é alguma coisa oculta, blá, blá, blá. Eu sublime alguma outra coisa, que é a escrita, que é o desenho, que é a dança, tem, sabe? Precisa sair de alguma maneira, e às vezes não é realizando, né, Uhum. necessariamente aquilo, mas saindo, assim, saindo. Eu acho que esses desejos tortos também, eu acho que tem graus, né? De vai ser mais ou menos inofensivo, assim, né? Talvez tenha alguns que sejam bastante inofensivos e a gente só não quer ir lá e realizá-los, porque eles não cabem na identidade que a gente criou para nós. Mas outros que podem trazer consequências que realmente não vai valer a pena. Depois vai te dar um trabalho para lidar com a consequência desse desejo que você foi torto, né? Que você foi lá viver. E aí eu acho que tem essa inteligência emocional de canalizar para outras coisas, né? De expressar talvez de outras maneiras. Então, às vezes a gente cisma, né? E aí Cisma, vai, eu amo essa palavra. cisma é ótimo, fica cismado. Mas eu acho que é um pouco, acho que tem que ter essa inteligência que a Pri falou, de entender o quanto a consequência daquilo vai ser destrutiva ou não. Mas, em geral, o caminho de volta desse lugar é aprendizado, sabe? Se eu quero uma coisa que eu sei que eu não é do meu coração, que eu sei que é aquela coisa torta, eu faço esse movimento para
para que aquilo se realize. E aí no final eu vou me fuder, vai dar alguma coisa errada, não vai ser exatamente aquilo. O caminho de volta ele me ensina, sabe? Eu aprendo mais sobre mim depois que eu passei por aquilo. Falei, não, tá, não era isso Uhum. aqui. Ou, Uhum. ou entendi o que me levou até ali. Mas o que eu queria perguntar é: vocês acham que é importante realizar todos os desejos? Ou não? Foi quando a Bê trouxe sobre a sublimação, né? Quando a gente sublima, quais os desejos são que a gente coloca energia nele, sabe? Que vale a pena? Ah, não acho que a gente tem que realizar todos os desejos, porque eles se transformam também, né? Eles mudam. Às vezes, às vezes você realiza ele, aí você não quer mais ele, aí ele te revela outro desejo. Então, aí eu acho que entre a espiritualidade, tipo, tenho esses desejos, confio, e os que forem para se desenvolver, que se desenvolvam. Eu pessoalmente tenho tentado fazer o exercício de identificar, assim, os meus desejos, porque acho que fui sempre uma pessoa com desejos contidos, assim, sabe? Bem realista mesmo. Então tenho tentado me deixar desejar mais e desejar coisas maiores, talvez. Sempre acho que desejei coisas bem realmente assim que eu podia vislumbrar elas ali, logo ali, sabe? Eu tenho me deixado desejar coisas que eu ainda não posso vislumbrar, né? Ou tenho acreditado que essas coisas que eu desejo, que eu nem vislumbro como podem acontecer, tenho acreditado que elas possam acontecer, né? Que foi assim que a gente começou a conversa, né? Tipo, desejei lá 10 anos atrás, de repente, tô vendo agora. Então, eu acho que a gente não precisa realizar todos os desejos, mas acho que a gente precisa ser, ao mesmo tempo, compassiva com os nossos desejos, assim, e não sufocar eles, não sair vivendo qualquer desejo que vier, mas também não sufocar os desejos, né? Acho que as duas coisas são um exercício de compaixão, né? Total. Lindo.